Nós vamos falar sobre uns encontros mais difíceis que o Novo Testamento relata. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. O encontro de Jesus com o endemoniado Gerazeno. Lucas 8, a partir do verso 26. Todos achamos? Amém? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: "O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião", porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. E ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e fora ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: "Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti." Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Existem dias piores do que outros dias. Talvez você já tenha registrado no seu diário, na agenda da sua vida, dias que foram muito difíceis. Dias que, se você pudesse, você apagaria da sua memória e da sua história. Dias complexos. Parece que a esperança se esvai e parece, por algum relampejo de tempo, que talvez o próprio Deus tenha nos abandonado. Dias de diagnósticos ruins, de reuniões difíceis, de decisões necessárias, mas desgastantes, dias complexos na agenda. Jesus e os seus discípulos estão vivendo um desses dias. Quando eles chegam à margem e encontram esse homem endemoniado, eles tinham acabado de sair de uma grande tempestade. O texto imediatamente anterior ao texto que dá base à mensagem dessa noite é também um texto muito conhecido de toda a igreja. Uma grande tempestade, ondas enormes, vento truculento, e até mesmo os discípulos de Jesus, alguns experientes pescadores que conheciam o mar da Galileia como a palma de suas mãos, estavam amedrontados e apequenados. E os discípulos, nesses dias tão difíceis, saem de um mar agitado e encontram um homem agitado. Saem de um mar indomável e encontram um homem indomável. Quando eles conseguem vencer a fúria daquele mar, a fúria daqueles ventos, e conseguem chegar com aquela pequena e simples embarcação que carregava Jesus e os seus discípulos
até a outra margem. Talvez eles pensassem, agora eu vou ter um dia de descanso. Agora eu vou conseguir recompor as minhas energias. Depois de uma terrível peregrinação pelo mar, depois de quase irem a pique, depois de serem açoitados pela força do vento, maltratados pelo tamanho das ondas, talvez ao chegarem naquela margem, eles imaginaram, agora nós vamos descansar. Mas não tem descanso. Eles saem de um mar indomável e encontram um homem indomável. Nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a sua história pregressa, mas nós sabemos que esse homem é o esquétipo do caos, o representante do caos. Se você na sua família tem casos que sob o seu julgamento parecem ser casos difíceis, se você no seu ciclo de amizade ou no seu ciclo social conhecem casos que sob a sua ótica parecem ser casos irrecuperáveis, eu quero te apresentar a história desse homem. Esse homem é uma marionete do diabo. Esse homem é um fantoche das trevas. Esse homem perdeu a sua capacidade volitiva de pensar, de agir, de refletir. Esse homem, perdoe-me, é um bicho, é um animal, não é um ser humano. Repare comigo o que o diabo tirou desse homem. Primeiro, versículo 27. O diabo tirou desse homem a identidade dele. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. O que é a possessão demoníaca, senão a subtração da identidade humana? Uma pessoa que passa por essa tragédia espiritual de ser possessa por um espírito imundo, possessa por um espírito maligno, ela tem a sua identidade subtraída, ela não responde mais por si. Tanto que quando Jesus pergunta qual é o seu nome, o homem não responde o nome que lhe fora dado pelos seus pais. Quem responde são os demônios. Esse homem não tem nome mais, esse homem não tem dignidade mais, esse homem não tem identidade mais. Não se engane. O grande devorador, o grande inimigo das nossas almas, tem o firme propósito de tirar a nossa identidade. Grife no texto, a expressão possesso de demônios significa o diabo tirou a identidade desse homem. Esse homem não responde mais por si, esse homem não sabe mais quem é, esse homem perdeu a sua identidade. Ainda hoje, no dia de hoje, no tempo de hoje, o diabo tem a firme necessidade de retirar a nossa identidade, a identidade dos nossos filhos, a identidade da nossa casa, a identidade da nossa família. Aliás, nós vivemos num tempo em que se transformou em algo comum falar da crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são, as pessoas têm disfunções morais, disfunções sexuais. As pessoas não se contentam nem mais com a forma biológica do seu corpo. As pessoas buscam procedimentos médicos para tentar transformar em algo que não é aquilo que Deus criou de um jeito. Uma crise de identidade. Satanás tirou a identidade desse homem. Mas em segundo lugar, repare comigo ainda no verso 27. Satanás tirou a dignidade desse homem. Diz o texto que além de possessos de demônio, verso 27, ele não se vestia. Ele andava nu, pelado. Uma pessoa que anda expondo as suas vergonhas na rua é uma pessoa que não perdeu apenas a sua identidade, ele perdeu a sua dignidade. Eu quero afirmar para vocês, Igreja de Jesus, que o trabalho do mal, que o trabalho do inferno é tirar a nossa dignidade. Você, pai de família, o diabo quer tirar a sua dignidade. Você, mãe de família, o diabo quer tirar a sua dignidade. Você, filho, você, adolescente, você, jovem, o diabo não vai parar até retirar a dignidade daqueles que fraquejam na carne. O diabo colocará a fruta mais deliciosa no topo de uma árvore, na copa de uma árvore. Você vai subir, ele vai tirar cada parte da sua indumentária, do seu vestuário, e você vai ficar nu. Esse é o homem. Ele está possesso de demônios e ele não se veste.
não tem identidade e não tem dignidade. Eu não sei se você percebe nesse mundo a crise que nós temos de dignidade. Pessoas que perderam o brio próprio, pessoas que se movimentam à luz dos maus costumes, das obras da carne, da aptidão das trevas. Pessoas que não mais têm coragem de olhar nos olhos das outras pessoas, diante das suas ações, diante das suas práticas malignas. O que o diabo quer fazer conosco, maridos, é tirar de nós a capacidade de poder olhar com pureza, com amor, para os olhos da nossa esposa. O que o diabo quer tirar de nós, pais, é a capacidade de olhar para os olhos dos nossos filhos como gente isenta de promiscuidade, como gente revestida de caráter, como gente revestida pelo Espírito Santo. O diabo quer tirar a nossa dignidade. Mas em terceiro lugar, repare comigo ainda no verso 27. O diabo quer tirar a nossa convivência. Diz o verso 27 que ele era possesso de demônios, ele não se vestia, mas ele não habitava em casa alguma. Não habitava em casa alguma. Solidão. A sua companhia é o cemitério. A sua companhia são as ossadas. Ele não tem com quem dividir a vida. Está sozinho no mundo. Ele é um caos social. Eu disse esses dias, num culto de quinta-feira, citando esse texto em outra mensagem, que esse homem era um problema social. Ele abaixou o preço do metro quadrado da região que ele estava. Atenção, corretores da igreja. Ele abaixou o preço do metro quadrado da região onde ele vivia. Porque ele abria as covas. Ele pegava os ossos da decomposição dos defuntos. E ele começava a se agredir. Se agredir com o fedor da morte. Se agredir num ato de absoluto desespero, movido por demônios, movido por uma casta perigosíssima. Esse homem é um caos social. Naquela região onde ele estava, ninguém queria passar. Naquela região onde ele estava, virou um local deserto, um local amedrontador. Lá está o doido, lá está o louco, lá está o homem nu que pega ossos para se bater. Lá está o homem nu que pega ossos para se ferir. Lá está o abridor de covas. Lá está aquele que faz buraco no cemitério. Lá está um bicho. Lá está um animal. A humanidade não está mais presente dentro desse homem. Porque não pense você que o que nos faz gente e o que nos faz humanidade é apenas ter um coração batendo. Esse homem não é mais um ser humano. Ele é um espectro de gente. Ele é uma alma ambulante. Ele é uma vergonha. Ele é um caso de saúde pública. Eu imagino que os líderes, os governantes daquela região tentaram resolver o problema, porque era um problema de saúde pública, um problema de higiene geral. Como é que resolve o problema desse homem? Ninguém resolve o problema desse homem. Ele é indomável, ele é agitado, ele é um caos. Mas em quarto lugar, repare comigo, ainda no verso 27, o diabo retirou a sua identidade, o diabo retirou a sua dignidade, o diabo retirou a sua convivência, e o diabo transformou a sua casa num cemitério. E ele vivia nos sepulcros. Sabe o que é isso? Viver com o cheiro da morte, viver com o fedor da decomposição, viver perto de covas abertas, viver na indignidade, viver no sofrimento, viver na angústia. Igreja, é tempo de nós lembrarmos com muita seriedade, esse não é um sermão fácil, que o diabo quer fazer da nossa casa um cemitério.
O diabo quer fazer da nossa família um cemitério de sonhos, um cemitério de respeito, um cemitério de fidelidade, um cemitério de alegria. O diabo quer fazer da nossa casa um ambiente de morte. Onde está a família desse homem? A família desse homem não mais o vê. A família desse homem não deve nem sair às ruas por vergonha. Cidade pequena, região pequena, às margens do mar. Todo mundo sabe que a família desse homem é a família do lunático. É a família do homem nu que se debate com osso de defunto. É a família do problema social. Talvez, se casado fosse, a esposa desse homem tivesse vergonha de ir na venda comprar alguma coisa. Porque logo alguém apontaria para uma mãe, eventualmente para um filho, ali ó, é parente daquela imundícia, é parente daquele homem que está desvalorizando a cidade, é parente daquele homem que é um caso de segurança pública, de saúde, de higiene, é parente daquele bicho. Isso não é um ser humano. Isso é o esquétipo do caos. Mas eu quero lhes lembrar uma coisa nessa noite. Que para esse homem, que o diabo retirou a identidade, para esse homem, que o diabo retirou a dignidade, para esse homem, que o diabo retirou a convivência, e para esse homem, que o diabo fez de sua casa um cemitério, Jesus aparece e fornece um encontro. Um encontro com Jesus é o que esse homem recebe. E se Jesus pôde transformar e libertar a vida de um homem com esse currículo, a vida de um homem com uma densidade tão forte de trevas, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual vida Jesus não pode transformar? Os adictos, os alcoólatras, os viciados entorpecentes, os adúlteros inveterados, os envolvidos com a prostituição e com as obras da carne no pior nível, os perversos. Quem o Filho de Deus não poderia libertar se ele conseguiu libertar um trapo como esse do texto dessa noite? Jesus agora aparece ali. Jesus se aproxima dele. Jesus identifica que ali é um problema social, não é um surto, não é nenhuma faceta neurológica, não é nenhum expediente psiquiátrico. Não, é espiritual, absolutamente, iminentemente, exclusivamente espiritual, possesso de demônios. Jesus liberta aquele homem. Jesus aparece diante daquele homem. E quando ele pergunta: qual o seu nome, legião? Qual o seu nome? O demônio responde: legião, porque somos muitos. Legião era uma corporação romana de 6.000 soldados. O que nos leva a interpretar que haviam 6.000 demônios dentro desse homem. Você não sabe o que é isso e nem eu. Maria Madalena tinha menos de 10. Esse homem tinha 6.000. E Jesus o libertou. Porque quem tem um encontro com Jesus é liberto. Quem tem um encontro com Jesus tem um encontro com aquele para quem não existem casos irrecuperáveis. Eu saí da minha casa nessa noite para assumir esse púlpito e dizer, olhando nos olhos de vocês, que não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Que não existe ninguém neste mundo que eu e você tenhamos o direito de olhar e dizer: não tem mais jeito. Nas sarjetas, nos presídios, nas bocas, nos locais mais inóspitos, fazendo as maiores misérias que nós tanto repugnamos. Ali tem gente que pode ser alvo da libertação do Filho de Deus e ter um encontro com Jesus. Não existem casos irrecuperáveis para o Filho de Deus. O Filho de Deus alcança qualquer um. Não existe caso difícil demais para o Filho de Deus. Bem,
Eu tenho um amigo que gosta de dizer que na prática a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Você não conheceu o endemoniado do Geraseno. Você leu um texto sobre ele. Um texto pesado, difícil, que eu me proponho a pregar nessa noite. Mas deixa eu dizer uma coisa. No seu dia a dia você convive com muita gente difícil. De vez em quando a maldade humana bate na nossa porta. A maldade humana deixa de ser coisa dos noticiários, dos jornais, das redes sociais e bate na porta da sua casa, do seu condomínio, da sua família. Os pais não podem escolher por seus filhos, por mais que os amem. Por mais que os tentem proteger desse mundo mal, talvez haja aqui pais que choram, filhos em caminhos absolutamente reprováveis. Cônjuges não podem escolher um pelo outro, por mais que se amem, se respeitem e sejam leais. Filhos não podem escolher pelos seus pais. Mas tem uma coisa que eu preciso me dobrar esse texto. Quando a soberania de Deus resolve encontrar alguém, meu irmão, não há 6.000 demônios que resistam. O Filho de Deus tem poder. O Filho de Deus tem autoridade. O Filho de Deus tem todo o poder. O Filho de Deus tem toda a autoridade. E quando o Filho de Deus se manifesta, quando o Filho de Deus resolve entrar na vida de alguém, acontece uma transformação. Observe comigo, por favor, o verso 35. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. Mas Jesus já havia, pausa nesse versículo, já voltamos. Jesus já havia liberto o homem. Jesus já havia expelido a legião de demônios. Atendido o pedido de lançá-los à manada de porcos, que já havia se precipitado ribanceira abaixo e todos se afogado num lago. Mas agora, voltamos aqui ao verso 35. De fato, acharam aquele mesmo homem de quem saíram os demônios. Irmãos, e só quem convive, conhece um caso difícil na vida, pode se emocionar com esse versículo. Se nessa noite você está conectado aqui com uma sensibilidade espiritual, além das letras, além da formalidade do culto, além da liturgia do culto, esse verso é de fazer a gente chorar. Porque diz agora que esse homem está vestido. Ele não está nu mais. Ele botou uma roupa. Ele reconheceu a sua vergonha. O diabo não tem mais a capacidade de fazê-lo ser um escárnio público. Ele está vestido. Mas ele está em perfeito juízo. Ninguém em perfeito juízo abre cova. Ninguém em perfeito juízo vai abrir uma cova para pegar osso de defunto, para se maltratar. Agora ele está em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Essa é a primeira coisa que um encontro com Jesus te propiciona. Porque até aqui nós estudamos a vida deste homem antes do encontro com Jesus. A partir de agora eu vos falo da vida deste homem após o encontro com Jesus. Em primeiro lugar, o encontro com Jesus nos coloca aos pés dele. Agora este homem está sentado aos pés de Jesus. Ele não está sentado diante de uma cova. Ele não está assentado diante de um corpo em estado de decomposição. Ele não está assentado diante de Satanás. Ele está assentado aos pés de Jesus. Não existe lugar mais lindo desse mundo, meu irmão. Não tem problema nenhum você ter as suas ambições. A Bíblia condena a ganância. Ambição e ganância são coisas distintas. Não tem problema você ambicionar coisas melhores, ambicionar as coisas do alto,
Não tem problema você trabalhar para ter uma vida melhor, não tem problema você se preocupar com a sua reputação. Não tem problema você desfrutar do trabalho do seu rosto. Não tem problema. Agora, que o mais alto que você... Essa é a minha oração por você nessa noite. Que o mais alto que você possa chegar nessa vida, que o lugar mais elevado que você possa chegar nessa vida, que o topo da pirâmide para você seja aos pés do Senhor Jesus. Porque aos pés do Senhor Jesus tem plenitude de alegria, aos pés do Senhor Jesus tem vida renovada, aos pés do Senhor Jesus tem libertação. Agora esse homem está assentado aos pés de Jesus. Mas segundo, repare comigo, o encontro com Jesus nos ensina a ouvir o não de Jesus. Sim. Porque um encontro com Jesus não significa nem por um instante que agora tudo o que você quiser, Deus vai te dar. Não significa nem por um instante que Deus tem a obrigação de atender todas as suas orações. Não. Deus também te diz não. Alguns nãos de Deus doem. Outros a gente entende depois que foram melhores para nós, outros a gente vai morrer sem entender. Mas Deus também diz não. Olha que coisa interessante o verso 38. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe a quem? Rogou-lhe Jesus, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu. Jesus disse não. Mas o problema não é esse não, sabe? Tem um problema aqui grande nesse texto. Para nós, para Jesus não, Jesus é Jesus. Jesus recebe 3 pedidos nesse texto. Ele recebeu um pedido dos demônios. Porque os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e falou assim para ele: joga a gente ali para aqueles porcos. Sua Bíblia está aberta? Vamos deixar isso bem claro, porque é até difícil dizer isso aqui. Versículo 31. Rogaram-lhe, aí são os demônios, que não os mandasse sair para o abismo. 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Então os demônios fizeram um pedido para Jesus: deixa a gente ir para aqueles porcos. E Jesus falou: tudo bem. É importante que vocês saiam desse homem. Por que Jesus permitiu? Primeiro, Jesus permitiu para que aquele homem visse aquilo que o perturbava morrendo. Jesus permitiu porque queria criar na memória daquele homem agora liberto que aqueles demônios não voltariam mais. Talvez se Jesus não tivesse anuído a esse pedido e transferido aquela casta para aqueles animais, os porcos, e aqueles porcos se precipitando do penhasco, chegassem num lago, e o homem não visse aquilo, talvez a conta não fecharia na mente dele. Porque discernir as coisas espirituais não é uma atividade fácil. Os demônios sairiam e diziam: será que vão voltar? Será que vão me pegar de novo? Me humilhar de novo? Me subjugar de novo? Foi para os porcos. Então Jesus concorda com esse pedido. Primeiro, para criar na mente daquele homem uma memória de que aquilo que o atazanava está morto. Acabou. Segundo, Jesus permite e autoriza esse pedido para denunciar o coração dos moradores daquela região. Porque nós lemos o texto todo e você se lembra que os moradores daquela região que criavam os porquinhos falaram: esse Jesus veio prejudicar a nossa economia. Matou os porcos.
Quebrou a granja. Acabou. Agora eles olham para Jesus e dizem: Jesus, vai embora. Aí sabe o que Jesus faz? Vai embora. Jesus está denunciando que no coração daqueles moradores, a vida de um homem valia menos do que a vida de uma manada de porcos. Que tragédia. Para os moradores de Gerasa, a vida de um homem valia menos do que uma manada de porcos. Eles questionam Jesus. O Senhor libertou isso aí, mas matou os nossos porcos. O Senhor fez errado. Se engana não, irmão. Nesse mundo de meu Deus aí, não é todo mundo que gosta de você, não. Não é todo mundo que quer o seu bem, não. Prefira uma crítica sincera do que um elogio hipócrita. Não é todo mundo que te quer bem, não. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa tão gente boa. Não, você é maravilhoso. Aliás, você é um anjo. Mas não é todo mundo que vai com a sua cara, não. Essa é a humanidade. Esse é o jogo de gente grande. Para os moradores daquele lugar, um porco valia mais do que um ser humano. Um porco valia mais do que a libertação de uma pessoa. E o segundo pedido, já adiantei aqui, que Jesus atende, é o pedido dos moradores da região. Porque os moradores da região falaram: Jesus, dá a linha daqui. O Senhor já deu prejuízo demais para nós. Aí Jesus vai. E agora, o mesmo Jesus que atendeu o pedido dos demônios, lançou os porcos, que atendeu o pedido daquela gente egoísta e foi embora, disse não para o pedido do homem que ele libertou. Alguém pode me explicar isso? Verso 38. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com Jesus. Jesus, porém, o despediu. Quer dizer, não. O homem falou assim: Jesus, eu estou tão grato pela libertação que o Senhor operou na minha vida que agora eu quero andar com o Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu estou contigo, Jesus. E ele diz: não, você não vai me seguir não, filho. Você não vai andar comigo não. Agora é por minha conta, né? Eu já tenho uns 12 aqui me perturbando, quero mais um não. Fica quietinho. Aí Jesus diz no verso 39, volta para casa e conta para os teus tudo o que Deus fez por ti. Segunda coisa de quem tem um encontro com Jesus, quem tem precisa discernir, é que Jesus também diz não para nós. Jesus disse não para esse homem. Não. Mas os nãos de Jesus nos qualificam, nos elevam, nos preparam e revelam propósitos, por mais que sejam ininteligíveis para a nossa limitada consciência, propósitos que são grandiosos. Jesus diz não para este homem, porque Jesus queria que ele voltasse para a sua casa. Porque em terceiro e último lugar, um encontro com Jesus nos ajuda a reconstruir o nosso lar. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. O que nós podemos aprender em último lugar com esse verso 39? Primeiro, conta aos teus, é que ele tinha família antes de virar aquela assombração. É que ele tinha casa antes de morar no cemitério. É que ele tinha gente para chamar de família antes de viver na convivência dos sepulcros. E Jesus diz: volta para sua casa, porque é lá que eu quero que você esteja. Não, moço, você não vai me acompanhar para o restante da viagem, não.
Você vai para a sua casa. E aí, quando eu pensei na imagem para esse encontro com Jesus, eu estava em dúvida se colocava aqui a imagem de um cemitério, porque tinha tudo a ver com o endemoniado gadareno. A imagem de um endemoniado não, né? Porque ia pegar mal aqui para o sermão, né? Eu escolhi a imagem de uma porta. E fiquei imaginando que essa é a porta da casa dele. E talvez seja essa a expressão mais importante do texto dessa noite. Quando Jesus olha para aquele homem e diz: volta para a tua casa. Sabe por quê? Porque dentro dessa casa vivia uma família envergonhada. Dentro dessa casa vivia uma família que virou chacota na região. Claro. Imagina você se um parente seu vive à noite ali no cemitério São Tobias ou na Praia das Virtudes. Nu. Mesmo sobrenome seu. Numa cidade onde todo mundo se conhece, igual a nós. Imagina você que a TV Guarapari, o Portal 27, o ES Hoje, coloca lá a imagem dele, com tarjas tampando a sua nudez, e dizendo: tem um homem abrindo as covas da cidade e se batendo com os ossos. E com todo respeito aos representantes da imprensa e quem trabalha com rede social aqui, com todo e absoluto respeito, às vezes quando a gente divulga uma notícia, a gente se esquece que tem uma família por trás. A gente estampa a cara de alguém, dependendo do que fez ou faz. Quando a gente compartilha algum expediente trágico, ruim, tem uma família, uma mãe, um pai, tem gente. Está todo mundo sabendo que dentro daquela casa vive a família do maior problema que a região já viu, do louco. Você tem vergonha de sair na rua? Jesus, sabendo disso, olha para aquele homem e diz: você não vem atrás de mim, você vai voltar para a sua casa. Porque as primeiras pessoas que precisam te ver vestido em perfeito juízo são aquelas que estão lá dentro sofrendo os contornos que a vida te deu. E eu fico imaginando o ex-endemoniado batendo na porta. E a família lá dentro pensando: será que é mais uma notícia? Será que ele machucou alguém? Será que vão vir me pedir indenização? Não aguento mais a vergonha, o escárnio público, está na boca do povo, pelo que está acontecendo com ele. Será que mais alguém está batendo a minha porta para expor a minha vergonha? Coração palpitante, ou daquela mãe, ou daquela esposa. Vamos pensar que seja a esposa. Quando ela abre a porta, ela vê aquele que era um espectro de gente, posicionado como um homem na calçada, vestido em perfeito juízo, dizendo: querida, eu voltei. É isso que um encontro com Jesus propiciona. Quando a família abre aquela porta, não é ninguém para denunciar,
não é ninguém para narrar mais uma tragédia, não é ninguém para contar de mais uma cova aberta, não é ninguém para apontar o dedo, não é ninguém para dizer, olha o que a sua família está passando, olha como você errou como mãe, olha como você errou como pai, olha como você é uma mulher omissa. Não, não, é a pessoa sã e salva e liberta, dizendo, eu voltei, louvado seja o nome de Jesus. É isso que o encontro com Jesus faz. Restaura o lar. Ninguém sai ileso ao encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus bate de novo na porta de casa e diz, eu voltei, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que a nossa casa precisa ser o lugar da celebração das nossas conquistas. Vai para a sua casa. Pode ir para a sua casa. Porque agora está tudo resolvido. Bem, eu quero concluir. O encontro com Jesus faz isso com a gente. Mas nós precisamos entender uma coisa aqui. Que a autoridade de Jesus não é apenas sobre os demônios. Quem já leu o livro de Lucas todo aqui? Essa igreja maravilhosa. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que felicidade. De novo, quem já leu o livro de Lucas aqui? Coisa maravilhosa. Filma isso aí, Nivelte. Levanta aí. Esse povo aqui é um povo da palavra. Glória a Deus. Nós somos uma igreja da palavra, irmãos. Tem modinha não. Tem a palavra de Deus aberta e sendo proclamada para o seu coração. Lucas é o seguinte. Nós estamos no capítulo 8. E nos capítulos 7, 8 e 9 acontecem algumas coisas. No capítulo 7, Jesus está na casa de Simão fariseu e perdoa uma mulher pecadora. Depois ele sai, ele conta algumas parábolas e vem o episódio da grande tempestade. Depois do episódio da grande tempestade, que ele acalma aquele mar todo, ele chega no texto dessa noite e liberta os demônios. E depois de libertar os demônios, você continua lendo Lucas, ele vai para Cafarnaum e ele encontra a filha de Jairo e uma mulher com fluxo de sangue. Ele cura a mulher com fluxo de sangue e ele ressuscita a filha de Jairo. Então a ordem cronológica dos fatos aqui em Lucas, em Marcos é a mesma coisa. Perdoou uma pecadora, contou parábolas, entrou no mar, acalmou a tempestade, libertou o endemoniado, curou a mulher com fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. Sabe o que isso significa? Para você nunca esquecer? Lucas está nos ensinando o seguinte. Primeiro, Jesus tem autoridade sobre o pecado. Filha, perdoados estão os teus pecados. Está perdoada, mulher. Segundo, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Mar, se aquiete. E veio a bonança. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Legião, sai desse homem. Quarto, Jesus tem autoridade sobre as doenças. Quando tocou nas suas orlas das vestes, a mulher com fluxo de sangue foi curada. Quinto, Jesus tem autoridade sobre a morte. Menina, eu te mando, levanta-te. Jesus tem autoridade sobre o pecado. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre as doenças. Jesus tem autoridade sobre a morte. E esse Jesus está aqui. Louvado seja o nome dele. Esse Jesus está aqui. Tem todo o poder, tem toda a autoridade. Está aqui nessa noite.
e pode ser favorável a nós mais uma vez. Ele manda na natureza, ele manda dos demônios, ele manda na doença, ele manda na morte. Ele é o dono da vida. E quem tem um encontro com Jesus aprende a passar por tudo isso, sabedor de que a graça dele nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o Senhor nos revestiu de poder, porque quem tem um encontro com Jesus sempre vai encontrar alguém do outro lado da porta esperando. O encontro com Jesus resolve tudo. Benditos sejam os encontros com Jesus. Sela essas vidas com teu Santo Espírito. Sela essas vidas com teu poder. Nessa noite em que o Senhor separou para que elas tivessem um encontro contigo, um encontro com a tua graça e com o teu poder. Eu te peço, Senhor, recebe e escreve esses nomes no livro da vida. Sela, cuida, abençoa, pelo poder do nome de Jesus. Que a vida dos teus filhos seja a partir de hoje diferente, porque ao entregarem as suas vidas ao Cordeiro Santo, tiveram a melhor e maior experiência. Louvado seja o teu nome. Vocês que levantaram as mãos, daqui a pouquinho nós vamos encerrar essa celebração. Daqui a poucos minutos terá uma equipe de pastores aqui ao lado com uma Bíblia para te dar de presente. Não vai embora sem passar aqui, não. Por favor, que ninguém que levantou a mão vá embora sem pregar a Bíblia que a gente quer te dar de presente. Mas enquanto eu orava, Deus me deu uma segunda direção nessa noite. Eu não a faria, mas não posso ser desobediente ao Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, que quer nessa noite pedir do alto uma palavra de consagração, de revestimento. Nós tocamos aqui num assunto muito sério. E versículos depois, Jesus prometeu autoridade aos seus discípulos. Você que já caminha com Jesus, mas que nessa noite quer num ato de consagração fazer como aquele homem e se colocar aos pés dele, numa oração de consagração, de busca por poder espiritual. Eu quero te convidar a se ajoelhar comigo aqui na frente. Nós vamos encerrar essa celebração assim, em nome de Jesus. Não tem climão, não tem. Se você quer isso, vem cá. Se você precisa disso, vem cá.